Seja muito bem-vindo ao estudo da Palavra de Deus, você que está aí num pequeno grupo, numa classe bíblica, entre amigos, para aprender mais de Deus e de sua vontade. Você é muito bem-vindo. Hoje vamos aprender um pouquinho mais a respeito da oração e da missão da Igreja de Deus. Você sabia que antes de ascender definitivamente aos céus, Jesus nos deixou uma sagrada missão? Eu queria ler com você essa missão. Ela aparece aqui em Mateus capítulo 28, versos 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sabe qual foi a missão dada por Cristo nesse texto? Irmos, fazermos discípulos, pregar o Evangelho. As profecias do livro de Apocalipse destacam claramente que a missão da Igreja de Deus no tempo do fim, o remanescente, será pregar as 3 mensagens angélicas, como aparece em Apocalipse capítulo 14, versículos 6 a 12. E para o cumprimento dessa sagrada missão, Deus deixou para mim e para você dons espirituais. Paulo descreve a função dos dons espirituais e o resultado do seu uso. Eu queria ler com você um pouquinho sobre isso aqui no livro de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios. Paulo declara assim no capítulo 4, a partir do versículo 11, Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outro para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho de seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Interessante. Deus nos deu uma missão. E tão certo como há um lugar para você no céu, há um lugar para você aqui na terra, para trabalhar em prol do seu semelhante, para desenvolver seus dons e para fazer avançar o reino de Deus. A missão dada à igreja é uma missão dada para mim e para você hoje. Aqueles que aceitam o convite de Cristo para tornarem seus seguidores devem estender agora esse convite a outros. Aquele que bebeu da graça de Cristo deve oferecer a outros. É por isso que lá em Mateus capítulo 10, verso 8, 9 e 10, no verso 8 em especial, Jesus declara, de graça recebestes, de graças dai. Agora, como você pode ajudar no cumprimento da missão da igreja? Deus, para isso, nos dotou de dons. E se nós olharmos as listas paulinas a respeito dos dons espirituais, que aparecem em 1 Coríntios capítulo 12, Romanos 12 e aqui em Efésios 4, você vai perceber que existem cerca de 30 dons espirituais listados por Paulo. É claro que essa lista não é exaustiva. Então, aonde houver necessidade de dons, Deus vai levantar esses dons para a edificação da sua igreja, até que todos os membros atinjam o objetivo final, que é a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, Deus deu a você dons. Talvez dons de pregar, dons de cantar, dons de dirigir, dons de organizar, dons de ensinar. Eu não sei qual é o dom que Deus deu a você, mas de acordo com a parábola contada por Cristo, todos nós recebemos dons. Ninguém ficou sem. Agora, quanto mais uso eu faço dos dons, maiores dons Deus concede. E Paulo nos estimula a buscar com zelo os melhores dons, mas principalmente que profetizeis. Dom de profecia, o que é isso? Bom, você sabe que na realidade o dom de profecia é o fato de você ser a voz de Deus, porque a palavra profeta quer dizer isso, o porta-voz de Deus. Então é você ser um instrumento de Deus para o ensino
da palavra. É assim que você pratica esse dom. E ao levar esse conhecimento da palavra de Deus para as pessoas, há um ingrediente que não pode ser dispensado. É a oração. Chamamos de oração intercessora, como parte da missão da Igreja de Cristo, em levar o Evangelho para as pessoas e fazer discípulos, nós devemos orar também pelas pessoas. De fato, Jesus deixou para mim e para você uma oração modelo. Ela aparece em Mateus capítulo 6, a partir do verso 9 em diante. Jesus nos ensinou a orar por necessidades temporais e espirituais. Jesus nos ensinou na oração perdão. Mas a coisa fundamental que nós precisamos entender é que não haverá nenhuma conversão, nenhuma decisão por Cristo, a menos que nós oremos pelas pessoas. De fato, a oração, ela tem o poder de mover o braço de Deus. E enquanto levamos o Evangelho, enquanto fazemos discípulos, nós devemos orar pelas pessoas, por suas famílias, por suas vidas espirituais, para que Deus cumpra o seu querer, a sua obra na vida dessas pessoas. Agora, a oração é um elemento muito especial. E você sabe que Deus pode responder a oração de 3 formas. Ele pode dizer sim, pode dizer não, ou pode dizer espere um pouco. Porque às vezes nós mesmos não sabemos pedir o que é correto, mas Deus é tão bondoso que vai nos dar a bênção no tempo desejado. Um outro detalhe, quando nós oramos, nós envolvemos as 3 pessoas da Trindade. Sabe por quê? Porque Jesus nos ensinou a orar a Deus. É isso que Ele ensinou na oração modelo. Pai nosso que estás nos céus. Então, nós oramos a Deus. Agora, o próprio Cristo no Evangelho de Mateus deixou bem claro, melhor, o Evangelho de João, deixou bem claro que toda oração deve ser feita em nome de Cristo. E que se pedirdes alguma coisa em meu nome, isso farei. Então, você ora a Deus o Pai e você pede em nome de Cristo. E quando vamos para Romanos, no capítulo 8, nós aprendemos um outro ingrediente. Toda oração que nós fazemos é levada a Deus pelo Espírito Santo. E é o Espírito Santo que, com gemidos inexprimíveis, apresenta a nossa oração diante do Pai. Ou seja, quando oramos, nós envolvemos toda a Trindade nesse processo. Oramos a Deus em nome de Cristo e é o Espírito quem leva a nossa oração. Por isso, tome hoje a decisão de se envolver nessa missão dada por Cristo a mim e a você. Vamos orar pelas pessoas, vamos levar o Evangelho e fazer parte desse grande projeto de discipulado. Lembre-se, aquele que acende uma luz sempre é o primeiro a ser beneficiado. E quando você toma a decisão de usar os seus dons para cumprir a missão de Cristo, você vai estar operando a sua própria salvação. Vamos orar por isso agora? Pai Santo, nos ajude a entendermos a parte que o Senhor deseja que desempenhemos na grande tarefa de pregar o Evangelho e de cumprir a missão confiada a esta igreja. Nos ajude também nas descobertas dos nossos dons espirituais e na aplicação desses dons para o serviço e para o crescimento da igreja. Que a Tua bênção alcance a todos nós e que a nossa oração seja atendida pela intervenção de Cristo e pela entrega que o Espírito Santo fará ao Teu trono. É a nossa oração, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua companhia no estudo de hoje. Lembrando que a gente volta daqui a pouquinho com o próximo estudo para continuarmos aprendendo mais da Palavra de Deus. Até o próximo estudo. Deus o abençoe.